Vamos pegar a história desde o começo, porque esse mapinha ele é um resumo da Bíblia e ele é muito importante. Isso aqui vai te ajudar a enxergar a Bíblia como um todo. O que acontece? No princípio, a criação. Deus criou o homem. Oh, maravilha! Mas e a terra? Deus criou o homem no final do sexto dia. E o restante das coisas, Deus criou em quanto tempo? Ah, Deus criou então todas as coisas em 7 dias. Será que é verdade? Será que realmente Deus criou tudo em 7 dias, amados? Quando nós vamos para Gênesis 1, sabe o que fala em Gênesis 1? Que a terra era sem forma e vazia. Se a gente parar para pensar, a terra já existia antes da criação. Então, quando a ciência fala que a Terra pode ter milhões de anos, eu posso até especular. Eu não estou afirmando, tá, gente? Eu posso especular que a Terra tem milhões de anos. Porque entre o versículo de que a Terra era sem forma e vazia, até o momento que Deus falou, haja luz, nós não sabemos quanto tempo tem. Ninguém sabe quanto tempo correu. Ah, será que foram exatos 7 dias? Pedro fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então é algo muito relativo. Eu não posso afirmar que foram exatamente 7 dias, mas também eu não posso descartar que foram 7 dias. Mas é muito interessante porque o livro de Gênesis ele não se preocupa em explicar fatos científicos, mas nós podemos aplicar fatos científicos e lógicos dentro do contexto. Então Deus cria o homem dentro desse período e não se sabe quanto tempo foi esse período. Então tem algumas coisas que a gente pode dar respaldo para a ciência? Pode até dar. Tudo? Não, mas algumas coisas a gente pode dar respaldo. Durante o curso vocês vão entender que muitos fatos científicos comprovam que a Bíblia e os relatos bíblicos são verdadeiros. Isso é tremendo, amados, porque valida a palavra de Deus. E aí depois que ele cria o homem, ele chama Adão e faz uma aliança com Adão, que é chamado aliança adâmica. Qual é essa aliança que Deus faz com Adão? Você não vai comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É essa aliança que Deus faz com Adão. E o que Adão faz, amados? E ele come do fruto proibido. E aqui tem um outro fato interessante, porque não se sabe quanto tempo Adão viveu desde a criação até o dia do pecado. Não tem relato bíblico para isso, amado. Isso é muito interessante, porque há quanto tempo o homem está na terra? Não dá para saber, porque o homem foi criado para ser imortal. Então houve um período de vida em que Adão viveu no Éden com Eva, não se sabe quanto tempo, porque a Bíblia ela só começa a relatar que Adão pecou e a partir do pecado ele viveu 930 anos. Tá? Mas olha que interessante, qual é o ponto principal da Bíblia aqui que nós precisamos entender? A Bíblia é um livro de alianças. Nós estamos vivendo debaixo de uma aliança chamada Novo Testamento, ou o momento que você vai tomar a ceia na igreja é o momento que você está renovando a aliança com Cristo, que é uma aliança feita no corpo e no sangue dele, que começou pelos apóstolos no momento da ceia e se estendeu na cultura e na tradição da igreja até hoje, amados. Então olha que interessante, Adão fez uma aliança com Deus. Por que Adão fez uma aliança com Deus? Deus é um Deus que faz laços conosco. E o que Deus falou para Adão quando Deus fez uma aliança para ele? Ele falou para o seguinte, olha Adão, o Gênesis 1:27, crescei e multiplicai-vos e enchi a terra e governe sobre ela. Mas no momento em que Adão pecou, ele entregou o governo da terra nas mãos de Satanás. Puxa, pastor, mas como é que eu sei disso? Vai para Jó capítulo 1. Em Jó capítulo 1, Satanás se apresenta na Assembleia dos Santos, ou na Assembleia de Deus. E por que Satanás se apresenta na Assembleia de Deus se ele foi expulso do céu? Que autoridade ele tem para poder se apresentar na Assembleia dos Santos? Porque ele usurpou o direito de governar a terra das mãos de Adão no momento em que Adão pecou. Então o governo estava na mão de Adão e esse governo foi entregue nas mãos de Satanás. Foi esse o motivo principal pelo qual Jesus veio. Ele não veio somente para nos salvar, também para nos salvar, mas para resgatar o poder que foi tirado dele aqui da terra, porque quem estava governando a terra era Satanás.
Tá? A prova disso é a tentação de Jesus. Quando Satanás leva Jesus no mais alto monte e fala: eis aqui todos os reinos da terra. Se você se prostrar e me adorar, eu darei todos eles a você. Como que Satanás ia ser ousado de falar isso para Jesus, sabendo que Jesus era o Filho de Deus? Porque Satanás tinha autoridade. O próprio Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. Ele fala para os apóstolos: Satanás, eis que vem o príncipe deste mundo, e eu não tenho parte com ele. Por que príncipe? Porque príncipe usa coroa, porque príncipe governa. Então era sinal que Satanás estava governando a terra. Apesar de tudo pertencer a Deus, Deus não pode quebrar a palavra dele, porque quem entregou o governo da terra nas mãos de Satanás foi Adão. E aí Adão quebrou a aliança. E aí o que Deus faz? O pecado se multiplica na terra. E aí Deus vê que o pecado contaminou a humanidade. Então ele encontra um homem chamado Noé. E nesse homem, pela misericórdia dele, ele resgata toda a família de Noé e fala: eu vou recomeçar a humanidade, porque a humanidade está totalmente corrompida. Nós vamos entrar nos detalhes de tudo isso aqui, destrinchar nas aulas de Gênesis, pode ficar tranquilo, tá? Aqui é só um resumo. O que acontece? Deus é um Deus de aliança, então ele faz uma aliança com Noé. E o que ele faz? Ele destrói a terra com água. Assim que Noé desce da arca, Deus fala para ele: ó, eu vou colocar um arco no céu, e esse arco vai ser o sinal da nossa aliança, de que eu nunca mais destruirei a terra com água. E olha que interessante, Deus colocou Adão como representante da terra, Adão falhou. E aí Deus colocou Noé como representante da terra, porque Deus sempre tem um representante dele aqui na terra. Guardem isso, tá, gente? Deus sempre tem um representante dele aqui na terra. Só que Noé também falhou. Aí Deus veio e fez uma aliança com Abraão, que dele faria uma grande nação. Abraão viveu de forma fiel, viveu. E ali, qual é o símbolo da aliança de Deus com Abraão? É a circuncisão. O que é a circuncisão? É quando a criança de 8 anos, ou um menino, vai e corta ali o prepúcio do pênis, que também hoje tem uma doença chamada fimose, que isso aí traz infertilidade. E olha que interessante, qual é a ordem que Deus deu para Adão? Crescei e multiplicai-vos. E agora o que ele está fazendo? Ele está reforçando essa aliança com Abraão, falando: olha, todo homem nascido na tua casa vai fazer a circuncisão para que eles se tornem férteis. A prova disso é que de quando o povo de Israel estava no Egito, eles eram muito mais férteis do que os egípcios, porque eles não tinham esse problema, que era uma coisa comum nos homens. E é comum até hoje, gente, é que a gente não ouve falar, mas é algo comum. Porém, ele faz uma aliança com Abraão, chamada aliança abraâmica. Então nós temos a aliança adâmica com Adão, caiu. A aliança noética com Noé, ele caiu também. A aliança abraâmica, entendeu? Que não foi uma aliança perfeita, eles não conseguiram cumprir por 100% a aliança. Tá? Os patriarcas ali, né? Abraão, Isaac, Jacó, e depois veio os descendentes deles. E aí Deus vai, ele faz o quê? Ele chama a nação de Israel para fazer uma aliança com a nação de Israel. E aí ele chama um povo para ser sua propriedade particular. Qual era o papel desse povo? Ser o representante de Deus aqui na terra. Uma nação sacerdotal. Qual é o papel de um sacerdote? Ligar o pecador a Deus. Todas as vezes que Arão e seus filhos, que foram os primeiros sacerdotes, faziam sacrifício de animal, naquele momento eles estavam intercedendo por aquele pecador que estava apresentando a sua queixa diante de Deus para receber o perdão de Deus. Ah, tá bom, mas e hoje não tem sacerdócio? Claro que tem, irmãos. Hoje é o sacerdócio universal do crente. Todos nós agora somos sacerdotes. Todos nós temos a capacidade de levar um pecador até Jesus através da mensagem da salvação. Porém, o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel pegou a promessa, pegou a bênção, pegou a aliança que era para ser bênção para outras nações. A ideia de Deus é que Israel levasse as nações até ele e religasse a humanidade até ele novamente. Porém, o povo de Israel falhou nessa missão. O que o povo de Israel fez? Abraçou a promessa, abraçou a aliança e falou assim: é só nossa.
Nós somos o povo de Deus, o resto do mundo é escória, é lixo do mundo. É assim que o povo de Israel pensava, amado. E tem muitos aí que ainda pensam dessa forma no tempo de hoje. Mas na época de Jesus o negócio era terrível. Para vocês terem uma ideia, no templo na época de Jesus, você entrava no templo, tinha o pátio, que é uma área externa. Aí tinha uma muretinha baixa, sabe, que dava mais ou menos perto da cintura. E depois dessa muretinha vinha o átrio. Quando nós chegarmos em Levítico, eu vou explicar tudo isso para vocês, tá? Lá tinha o átrio. E nessa muretinha tinham escrito várias maldições em hebraico e aramaico. E ali falava o seguinte: olha, se você não é judeu, se você passar nessa mureta, essas maldições que estão escritas aqui recairão sobre você. Porque da mureta para frente é um lugar sagrado e você é uma pessoa contaminada. Era esse tipo de acepção que os judeus tinham. Você vai ver isso em Atos capítulo 10. Quando Pedro vê o lençol descendo com os animais impuros, lá da situação de Cornélio, que era o centurião romano, porque judeu não entrava na casa de outras pessoas que não fossem judeus. Quem não era judeu era chamado de gentil, e todo mundo que era chamado de gentil era considerado impuro, porque não praticava os rituais judaicos. E Pedro ele teve muita resistência de aceitar a visão do lençol, onde ele viu um monte de animal impuro. Onde Deus fala para ele: você vai rejeitar o que Deus purificou. Deus teve que quebrar o coração de Pedro para que Pedro aceitasse ir à casa de Cornélio pregar a palavra de Deus, senão não aconteceria. Essa era a visão dos judeus. Porque os judeus fecharam, abraçaram a promessa e não expandiram, não compartilhou a promessa com ninguém, foi necessário que Jesus viesse para cumprir a lei, para cumprir a promessa e abrir a promessa para toda a humanidade. Daí surge a igreja, porque a promessa era para os judeus. Como os judeus rejeitaram Jesus, a promessa se estendeu a todos. Porque se o povo de Israel aceitasse Jesus como Messias, amados, Jesus estaria reinando na terra hoje. Nós estaremos vivendo debaixo do governo do Messias, do Cristo, hoje, nesse momento. Não estaríamos falando da Bíblia aqui. Mas como o povo de Israel, João capítulo 1, verso 12, eles rejeitaram o Messias, a promessa se estendeu a toda a igreja. E aí Jesus falou: olha, eu vim, eu cumpri a lei, eu simplifiquei a lei, e agora eu vou para o Pai e eu voltarei para buscar vocês. E aí acontece o que aqui? Acontece o período da igreja, que é o que nós estamos vivendo, que é o tempo da igreja, até o momento que vai chegar o arrebatamento, e grande tribulação, e depois a volta corpórea de Cristo. E aí ele inaugura o milênio, que é 1000 anos de reinado de Cristo aqui na terra, de forma corpórea. O corpo glorificado que ele ressuscitou, ele vai voltar nesse corpo de forma, entre aspas, humana. Depois, mais para frente, vocês vão entender que tipo de corpo é esse. Ele voltará para governar sobre a terra e estabelecer o governo dele. Depois de 1000 anos virá o juízo final. Olha que interessante aqui. No momento em que Jesus ele cumpre a lei, o que acontece com o povo de Israel? O povo de Israel deixa de ser nação. Por quê? Toda a cultura israelita gira em torno do templo. Se não tem templo, não tem sacrifício de animais. Se não tem sacrifício de animais, não tem perdão de pecados. E se não tem perdão de pecados, já tem quase 2000 anos que o povo de Israel não tem o perdão do pecado de Deus. Porque eles não estão sacrificando animais e eles não reconhecem Jesus como Messias. Então não há perdão para eles. Faz 2000 anos que o povo está sofrendo sem perdão porque não aceitou Jesus. Mas haverá um momento em que o povo de Israel voltará a ser uma nação relevante novamente no mundo, quando eles reconstruírem o terceiro templo. Vocês podem ir para a internet e digitar lá, terceiro templo. Gente, tem milhares de vídeos, eu não vou nem entrar no detalhe, porque tem muita coisa falando sobre isso aí, entendeu? Aí vocês vão lá, assistem algumas coisas e tirem as suas conclusões.
Mas olha que interessante, Deus não fez alianças? Ele fez aliança. Ele fez aliança com Adão, ele fez aliança com Noé, ele fez aliança com Abraão, ele fez aliança no Sinai com a nação de Israel, e depois Jesus vem, ele faz uma nova aliança com a igreja. Então quem é o representante atual de Deus aqui na terra? Somos nós. A igreja é o representante de Deus aqui na terra. Pastor, mas como que eu sei que a igreja é o representante de Deus? Nós levamos a palavra de Deus, nós mostramos o caminho da salvação e nós temos a autoridade de Cristo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, você desfaz as obras do inferno, as obras de Satanás. Isso é autoridade sacerdotal. Isso é ser representante de Deus aqui na terra. Então nós estamos fazendo a obra. E olha que interessante. Deus fez aliança com Adão, Adão jogou fora a aliança. Depois Deus fez a aliança com Noé, Noé também não cumpriu. Aí ele pegou essa aliança, fez com Abraão, também não deu certo. Fez com o povo de Israel, também não deu certo. Aí Cristo veio, cumpriu, tomou essa aliança sobre ele e entregou na mão da igreja no momento do Pentecoste, quando desceu o Espírito Santo lá no batismo com o Pentecoste. Foi selada essa aliança. Ele derramou poder, e esse poder era o poder de governar a terra. A igreja tem poder de governar a terra. E aí o que acontece? A igreja está governando. Por isso que Israel não está governando. Se tudo em Israel gira em torno do templo, e Israel não tem templo, então Israel não está cumprindo o seu papel espiritual. Já a igreja está cumprindo o seu papel espiritual. Mas para que essa autoridade sacerdotal espiritual volte para a nação de Israel, aquele que tem essa autoridade nas mãos não vai poder estar mais aqui. Por isso que eu acredito, tem várias vertentes sobre o arrebatamento. Nós vamos estudar todas elas. Eu acredito que o arrebatamento vai ser o início da grande tribulação, por conta dessa autoridade. A autoridade ela não pode repousar sobre duas pessoas, porque no serviço sacerdotal existe somente um sumo sacerdote, que é o líder de todos os sacerdotes. É ele que comanda todas as coisas. Não existem dois líderes sacerdotais na história do povo de Israel. Isso é tremendo, mas então a unção sacerdotal, a autoridade de ser representante de Deus aqui na terra, está repousado sobre um indivíduo ou uma instituição chamada igreja. E ela, no momento que a igreja for retirada da terra, essa autoridade vai ficar disponível novamente para repousar sobre a nação de Israel, porque a nação de Israel vai reconstruir o templo e voltará a fazer sacrifícios. Então, pastor, você está dizendo que Deus vai aceitar o sacrifício de animais do povo de Israel? Não. Deus só vai permitir que o templo seja reconstruído para que se cumpra a palavra profética, que no período da grande tribulação o anticristo vai entrar no templo e vai profanar o templo, se autodeclarando Deus no templo que estará em Israel. Então isso aqui é o resumo do contexto da Bíblia.